Michelle Obama is a man! Josh Hawkins, atleta de MMA que lutou no último UFC, o Freedom, na Casa Branca, chamou a esposa do Barack Obama, a Michelle Obama, de homem. E aí, você acredita em liberdade restrita e total para todos ou depende de quem está falando? Vamos descobrir hoje, sabe por quê? Porque não basta ser melhor, tem que ser sagaz. Pois é, meus amigos, neste último final de semana tivemos o UFC Freedom lá na Casa Branca. E a maior atração para nós brasileiros era a luta do Poatan, né? Que ele acabou perdendo lá pro francês, enfim, foi uma pena, né? Seria inédito, seria o primeiro lutador de MMA a conquistar 3 cinturões em 3 categorias distintas. Pô, seria algo assim fantástico para nós brasileiros. Mas eu entendo que ele perdeu também, porque essa mudança de categoria, ela é muito complicada, porque você tem que ganhar muito peso, e aí depois, antes da luta, você perde muito peso, isso acaba debilitando a pessoa. Então, assim, ele perdeu, mas valeu pela tentativa, valeu pela coragem, valeu pelo esforço. Pô, parabéns, Poatan, você representou a nós brasileiros. Só que esse evento teve uma situação inédita. Esse lutador, esse atleta, Josh Hawkins, ele é muito conhecido por ser falastrão. E ele, no discurso dele de vitória, porque ele ganhou a luta que ele disputou, né? Ele falou um monte de coisa lá, e dentre elas, que a Michelle Obama era um homem. Bom, gente, essa teoria da conspiração não é nova. Ele não tá trazendo nenhuma novidade aqui. Isso aí eu já ouço há anos, que a Michelle Obama era homem. Tem muita gente fazendo posts aí na internet, em todas as redes sociais, mostrando ela quando era mais nova, mostrando fotos dela, fazendo comparações, estrutura óssea, enfim. Tem muita gente por aí que já falou muito sobre isso. E se ela for ou não, isso também não cabe a nós ficar analisando. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: muita gente nos Estados Unidos tá falando que ele tem que ser demitido do UFC por causa dessas falas. Outras pessoas estão torcendo para que ela o processe. Eu acho que ela tem direito sim de processar ele pelas falas dele, né? Porque como é que ele vai dizer que uma pessoa é de outro sexo assim do nada, entendeu? Ele tá ferindo a honra e a moral dela. Então eu também acredito que ela tenha o direito de processá-lo. Mas daí a exigir que ele seja demitido? Não, aí também eu acho demais, né, gente? Até porque lá nos Estados Unidos existe a primeira emenda, que é o quê? É o direito à liberdade de expressão. Se você já viu o desenho South Park, você entende muito bem o que eu estou falando. Ali naquele desenho, nossa, eles falam cada absurdo, cada coisa que aqui no Brasil eu tenho certeza que não passaria, seria censurado na hora. E lá nos Estados Unidos, eles falam o que querem, entendeu? E esse camarada aí, o Josh Hawkins, ele exerceu o direito de liberdade de expressão ao dizer o que ele quisesse, entendeu? Se é mentira ou é verdade, cabe à pessoa que foi atingida exigir que ele prove na justiça aquilo que está falando. Agora, daí você exigir que ele seja demitido ou até que ele sofra alguma sanção penal em cima disso, por uma fala, aí não. Eu já acho demais, entendeu? Eu não acredito em liberdade total e restrita não, entendeu? A partir do momento que você coloca a vida de outra pessoa em risco, você está cometendo um crime, mesmo que seja apenas pela sua fala. Por exemplo, se você é uma pessoa muito influente e aí de repente você tem uma contenda ali com outra pessoa e você vai nas suas redes sociais pedir que se alguém encontrar com essa pessoa na rua, que a faça algum mal, né? Que a agrida, enfim, que faça alguma coisa que coloque a vida dela em risco. Isso para mim é um crime. As pessoas não têm o direito de incitar as outras a fazerem o mal. Aqui no Brasil já tem muita coisa já que cobre isso, né? Você ficar incentivando as pessoas a infligirem um mal contra si próprias, um mal contra terceiros. Eu tô falando de mal físico, tá, gente? De agressão ou até coisa pior. Agora, ele diretamente
não incitou ninguém a fazer mal nenhum com ela, entendeu? Muito pelo contrário, ele só emitiu a opinião dele, tudo bem. Era um evento que estava sendo televisionado para o mundo todo, né, e tal, né? Foi um evento feito lá na Casa Branca, todo mundo de olho, querendo ver o que estava acontecendo. E aí ele solta uma dessa. Só que tem outra coisa também. Todo mundo sabe que ele é um baita de um falastrão, entendeu? Ninguém leva o que esse cara fala a sério. Esse cara fala coisas da cabeça dele. Ele não pesquisa, não quer saber de nada. Ele é um atleta de MMA. Ele não é ninguém importante, não é ninguém influente. Então, assim, as pessoas estão dando muita importância para esse tipo de coisa. E eu já falei aqui para vocês. Atletas, artistas, essas pessoas não são exemplo de nada para sua vida. Essas pessoas, elas fazem uma determinada atividade e elas por isso ganham notoriedade. Agora, por isso, tudo que elas falam é verdade, é aplicável? Não, senhor, muito pelo contrário. Muitos atletas e artistas e atores, atrizes, enfim, essas pessoas não podem ter os seus discursos validados por suas atividades. E é por isso que eu fico pé da vida quando eu vejo pessoas sendo influenciadas politicamente por esse tipo de coisa. Ah, porque o ator falou que ia votar em fulano de tal. Eu vou acompanhar o que ele fala porque eu gosto da arte dele. Ah, o cantor falou que vai votar em fulano de tal. O jogador de futebol falou. E porque eu gosto do que ele faz em campo, porque ele joga no time que eu gosto, então eu vou votar em quem ele está falando que vai votar também. Se você faz isso, me desculpe dizer, mas você é um analfabeto político. Então, nesse sentido, me parece que a fala do Elon Musk tem toda a razão. Ele diz o seguinte, que parece que tem alguns americanos que estão torcendo que a censura chegue nos Estados Unidos, quando essas pessoas criticam a liberdade que ele dá na sua plataforma de redes sociais, a X. E ele explica muito bem isso quando ele vai dar uma entrevista para um repórter. Ele diz o seguinte, que a liberdade de expressão é quando alguém que não concorda com você tem a liberdade de dizer o que quer. E você não pode fazer nada por isso. Você não pode fazer nada para calar aquela pessoa. Isso é liberdade de expressão. Você deixar que pessoas que falam tudo que você concorda dizerem livremente não te qualifica para dizer que você é uma pessoa que defende a liberdade de expressão. Se você é uma pessoa que defende a liberdade de expressão, você tem que defender que as pessoas que discordem de você tenham o direito de falar também aquilo que querem. E se por acaso aquilo que elas disserem seja ofensivo, à moral, à honra, enfim, a qualquer coisa, que elas sejam processadas e paguem civilmente por aquilo que disseram. E se no discurso delas houver alguma incitação à violência, aí sim que elas paguem criminalmente também. A liberdade de expressão é uma ferramenta muito importante, principalmente para que nós conheçamos o que as pessoas estão pensando. Muitas pessoas falam aquilo que vem à mente e é importante que nós saibamos tudo que aquela pessoa pensa para decidirmos se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa vai de encontro com o que nós pensamos enquanto moral, enquanto ética. É importante que haja liberdade de expressão, principalmente para que nós conheçamos as outras pessoas e para isso nós tenhamos o nosso próprio julgamento. Olha, aquele cara ali fala muita besteira, ele fala coisas que eu não concordo, eu não vou andar com aquele cara, eu não quero ter qualquer relação com aquela pessoa, entendeu? Enfim, é para isso também que serve a liberdade de expressão. E também pelo seguinte, a liberdade de expressão serve para que nós possamos cobrar os políticos. Você já pensou? Se você quiser falar alguma coisa sobre um político e você não puder, porque você está afetando a honra e a moral dele? Ora bolas, o político está num cargo público, então ele deve ser sempre cobrado por tudo aquilo que está falando e por tudo aquilo que está fazendo. É muito importante que você defenda a liberdade de expressão, a liberdade das pessoas dizerem aquilo que pensa. Até porque também, muitas das vezes, a pessoa fica ali calada, não fala nada, pensando um monte de coisa, e ela não tem nem a oportunidade de ser corrigida. Então, quando ela fala alguma besteira, algo assim absurdo, a comunidade chega e fala, olha, o que você está falando é errado. Por isso, começa a colocar as razões, começa a chamar aquela pessoa para a razão. Olha, o que você está falando aqui é um absurdo. Pense o que você está falando. Agora, se aquela pessoa não fala o que está pensando, ela simplesmente fica lá, ó,
só pensando, só pensando, só pensando, e aí toma uma atitude X, toma uma atitude isso, só porque estava pensando, não teve a oportunidade de ter uma outra opinião sobre aquilo que ela estava pensando, aí nós vamos construir uma sociedade muito focada apenas nas nossas bolhas. E não devemos viver em bolhas, não. Nós devemos sim ouvir a opinião de quem pensa diferente da gente. Preste atenção que eu vou falar agora. Se você só ouve aquilo que te agrada na internet, você precisa dar ouvidos ao outro lado. Não estou dizendo que você vai seguir o que as pessoas do outro lado estão falando. Estou falando para você o seguinte: você compreender o outro lado é muito vantajoso, te torna uma pessoa mais empática. E aí, você sendo uma pessoa mais empática, você consegue ser uma pessoa muito mais funcional. E é assim que você cresce na vida, sendo empático. Porque quando você demonstra empatia, você consegue ser mais funcional. As pessoas entendem que você é uma peça importante na sociedade. Então, gente, olha só. Vamos parar com essa história de ficar criticando os outros, torcendo. Esse negócio de você denunciar alguém porque ele emitiu uma opinião diferente da sua, esse negócio de cancelamento, isso aí não tá com nada. Deixe que a própria sociedade cancele. Se a sociedade entender que aquela pessoa ali não tem qualquer valor, ela mesma vai abandonar aquela pessoa, entendeu? E aquela pessoa vai começar a entender que ela precisa se adaptar. Agora você ir nos patrocinadores daquela pessoa e denunciar, olha o que esse cara aqui tá falando, tira o seu patrocínio dele. Isso aí é a coisa mais covarde do mundo. Não seja essa pessoa. Emita a sua opinião também. A burrice só é vencida com a inteligência. Se você conhece alguma pessoa ignorante que não dá ouvidos a nada, simplesmente você coloca a sua posição e fim de papo. Ali encerrou. Se aquela pessoa comprar aquilo que você disse, beleza. Geralmente elas não compram, né? Mas pelo menos você fez a sua parte e você vai com certeza encontrar outras pessoas que concordam com aquilo que você fala. Mas o importante aqui é o seguinte: você dá o direito para que outras pessoas pensem diferente de você. Porque senão, pode ser que aquelas outras pessoas queiram que você também não tenha liberdade de expressão. Curtiu esse vídeo? Então agora que você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. E outra coisa também, esse vídeo aqui, ele não é gratuito, você tem que pagar para assistir esse vídeo. Você pagou para assistir esse vídeo? Não? Então paga agora. Como? Deixando o like. E claro, compartilhe com todos os seus amigos e amigas que acreditam que a liberdade de expressão, ela depende muito de quem está falando. Olha, aquela pessoa ali, ela não pode falar tudo que ela quer, porque eu simplesmente não concordo com ela, entendeu? Simplesmente concordar com a pessoa não te qualifica a cancelar ninguém, entendeu? Agora, se aquela pessoa fala coisas que colocam a vida das outras em risco, aí sim vale uma análise do sistema judicial, não seu. Você não tem poder para cancelar ninguém, para julgar ninguém. E outra coisa também, só quem julga é Deus. Aqui você não perde tempo. Aqui você só ganha conteúdo. Sabe por quê? Porque não basta ser melhor. Tem que ser sagaz.